noite a todos, eu sou Wagner Andrade, apresentando a vocês o programa Empreendedor de Sucesso. Esse programa é o palco para discussão de temas e divulgação de eventos, ideias e um canal aberto para o empreendedor de nossa região. Toda semana você é o nosso convidado para participar de um debate sobre o momento atual do desenvolvimento econômico e empreendedorismo regional. Para participar, você se conecta no Facebook ou então envia um e-mail empreendedor@empreendedorwebradio.com.br. Eu mando um abraço para todos que estão nos escutando pela empreendedorwebradio.com.br. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos bater um papo agora gostoso aqui na nossa Empreendedor Web Rádio, através do programa Empreendedor de Sucesso. E no programa de hoje eu converso com duas figuras muito interessantes do mundo da corretagem de imóveis, que é o Alexandre Maciel, que é bacharel em Direito, e corretor de imóveis, diretor executivo da ABM Negócios Imobiliários. E também com Tomás Aquino, que é jornalista, corretor de imóveis, responsável pelo jornal Rota 232. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo, mercado imobiliário e suas tendências. Boa noite a vocês dois. Boa noite, público da Web Rádio. Boa noite, Wagner. Boa noite, meu amigo Tomás. Vamos aí viajar nas ondas do rádio. Vamos viajar nas ondas do rádio. Vamos lá, Tomás. Boa noite, Wagner. Boa noite, os ouvintes da sua rádio web, essa rádio que já está consolidada no mundo do empreendedorismo. Boa noite, Alexandre, da ABM aqui, um grande corretor imobiliário da cidade de Caruaru, que tem feito a diferença, que tem mostrado quando se trabalha com ética, quando se trabalha com honestidade, a coisa anda muito melhor do que quando não é feito dessa forma. Dessa forma, com certeza. Em tudo é preciso a ética, né? Eu acho que a ética é a base de toda a estrutura da sociedade. Se a gente não tem ética, e não existe meia ética, né, Tomás? Não existe esse negócio de metade de uma ética. Existe a ética inteira, ou então não existe ética. Tem gente que confunde muito isso, né? Eu sou meio ético não dá para ser. E nesse mundo do mercado imobiliário tem muito essa coisa, né? As pessoas são meio alguma coisa. A gente vai discutir sobre isso aqui. Inclusive é polêmica essa parte. Mas no nosso programa sempre existiu, viu, Tomás e Alexandre, uma pergunta que ela é recorrente. Eu faço questão sempre de fazer essa pergunta, que é o que é empreendedorismo para Tomás e para Alexandre Maciel. Vamos começar com Alexandre Maciel. Me dê aí uma palhinha. O que é que você acha que é empreendedorismo, Alexandre? Rapaz, Wagner, eu acho que empreendedorismo é coragem de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que é assim que eu penso, é assim que eu vejo essa palavra. Ela realmente ela denota a capacidade e a coragem que a pessoa tem de fazer as coisas acontecerem, de tentar melhorar o ambiente que ele vive, prestando serviços das mais diversos segmentos. Eu acho que empreendedorismo basicamente é isso. O empreendedorismo Peter Drucker, um grande teórico do marketing, ele disse que empreender é inovar. Tudo que vem a ser novo é um empreendimento e passa a ser um empreender. Somado a isso, o que nós temos de verdade com o empreendedorismo é a capacidade que o ser humano tem de fazer diferente aquilo que já foi feito. Então, tudo que já foi feito, e quando você faz diferente, você está empreendendo um novo produto, uma nova marca, um novo serviço, uma nova informação. Isso é uma forma de empreendedorismo quando ela tem o resultado de lucro. Se ela tiver o resultado social, apesar de ser empreendedorismo, mas não do ponto de vista empresarial. Então, há essa distinção entre o empreendedorismo social e o empreendedorismo privado empresarial, que é aquele que evidentemente visa o lucro, e o outro lucro é o resultado melhor da vida da coletividade. Embora hoje haja um empreendedorismo sustentável, que combina as duas coisas. Com certeza. Inclusive, eu sempre comento com as pessoas que vêm aqui no nosso programa que essa questão do empreendedorismo é uma coisa extremamente séria, e de responsabilidade social. As pessoas têm muito essa coisa de querer empreender, e muitas vezes a pessoa não tem tino para empreender. Tem gente que não tem mesmo, não tem mesmo aquela coisa de colocar um negócio e de batalhar em cima daquele negócio, fazer com que ele prospere. E às vezes monta os negócios e tal, e da mesma forma que monta, desmonta. E como eu acho uma questão de, você falou de responsabilidade social,
social. É uma questão de responsabilidade social, porque a partir do momento em que eu coloco uma empresa, Alexandre de Tomás, a partir daquele ponto eu estou responsável por pessoas. Eu estou estimulando a economia de uma região, de uma cidade, de um país. Então, na realidade, eu não posso colocar um negócio e pensar em fechá-lo com poucos dias depois, ou poucos meses depois, ou como está lá nas estatísticas, nas pesquisas do Sebrae, onde até 60% a 70% das empresas fecham num prazo de 5 anos. Isso é um absurdo tremendo, isso é falta de planejamento, falta de foco, e às vezes, muitas vezes, você se aventura numa coisa sem saber, sem ter know-how sobre aquela coisa, sobre como aquela coisa funciona. Vocês concordam com esse ponto de vista? É verdade, é isso mesmo, Wagner. É importante, né? Assim, as coisas precisam acontecer onde a gente vive, e é pelas mãos dessas pessoas, né, que têm coragem de fazer as coisas acontecerem, que elas realmente acontecem, né? Como disse Tomás, inovar, né, sempre é necessário, né? Então aí as novas tecnologias, as novas formas de você executar tudo hoje, né? Então tudo hoje está mais facilitado, né, graças à tecnologia, e o empreendedor sabe usar bem essas questões em benefício da coletividade. Então acho que é por aí mesmo. Não tenha dúvida, se a gente analisar a formação do Brasil, né, desde a sua colonização, desde a libertação dos escravos, foi quando realmente começou um empreendedorismo muito mais forte a nível do Brasil, parou mais de tirar o que a gente tinha e começou a produzir internamente. Você vê que o empreendedorismo ele surgiu de uma necessidade das pessoas sobreviverem de forma diferente do período escravocrata. A partir daí começaram a surgir as médias empresas, as pequenas empresas, o vender doce, o vender banana, o vender... Então começou aquelas grandes feiras que formou Caruaru. Caruaru é fruto de uma dessas feiras, Gravatá é fruto de uma dessas feiras. Né? Caruaru começou com o cavalo na Praça 14 de Julho e depois se transferiu para o centro com uma feira mais completa de frutas, verduras e confecções. Então há uma tradição cultural nossa do empreendedorismo. É tradição mesmo, acho que o empreendedorismo parece estar na veia da gente, né? Inclusive eu fazia essas comparações lá naquela crise que houve lá em 1998, houve uma crise da Rússia que o presidente Fernando Henrique Cardoso na época enfrentou, e falavam muito que a Rússia ia falir. Eu digo, a Rússia pode até falir, agora o Brasil dificilmente vai falir, porque no Brasil pode vir a crise que for, mas nós temos na veia o empreendedorismo. Já na Rússia, como passou muitos anos de socialismo, de comunismo e tal, eles desaprenderam essa questão do empreender. Aqui no Brasil, o camarada perde o emprego, já ele está vendendo confeito na feira, né, bombom na feira, vendendo carrinho, cachorro quente e tal, e se vira e a economia começa a prosperar novamente, que é isso que faz a economia. É um país empreendedor, não tenha dúvida. E o que a gente fica muito satisfeito, Wagner Andrade, você como professor da Universidade Maurício de Nassau, né, como um repassador de conhecimentos na área do empreendedorismo, uma coisa que deixa a gente muito satisfeito é que lentamente vai havendo uma mudança da mentalidade do empreendedor brasileiro, que antes era no sentido de levar vantagem, era no sentido só de se aproveitar do produto, né, que ele estava fazendo, e hoje ele coloca qualidade nesse produto e coloca também qualidade na sua forma de atuar. Além disso, você tem uma mudança no quadro político de uma maneira geral, embora ainda muito lenta também, que é evidentemente o combate à corrupção por parte de empresários, por parte dessa corretora. Isso vem a somar no empreendedorismo, porque é nisso que nós nos diferenciamos de outros países. Somos mais empreendedores do que os Estados Unidos, em termos de percentuais, do que a Europa, de uma maneira geral, e até do que do leste europeu, e, no entanto, somos os que menos benefícios obtemos desses resultados por conta das formas erradas de se fazer. O combate tem que ser a forma como a gente empreende, a forma como a gente faz o empreendedorismo. Bom, de uma forma muito resumida, eu gosto sempre de saber dos nossos entrevistados a trajetória profissional, né? Como é que vocês chegaram até aqui? Eu sei que a história é longa, então tem que ser resumido, senão a gente passa a entrevista toda só fazendo essa trajetória. Eu sei que o currículo de vocês é imenso e tal, então assim, de forma rapidinha, vapt-vupt, né, como dizem por aí, fala um pouquinho sobre a tua trajetória, Alexandre, como é que você começou, como é que decidiu ser corretor de imóveis, fala um pouquinho sobre isso. Wagner, eu acho que desde muito pequeno, assim, quando eu acompanhava meu pai, quando ia comprar, quando ia vender imóveis, eu já comecei a perceber que isso era um meio interessante de se ganhar dinheiro,
né? Assim, nunca pensava em ser corretor de imóveis, né? Até que surgiu o primeiro curso de corretor de imóveis em Pernambuco, promovido pelo sindicato, acho que no ano de 1992, 93, por aí. E coincidentemente, eu e Valber, nós nos inscrevemos nos primeiros cursos que houve, né? Eu acho que eu me inscrevi no primeiro curso que teve em Pernambuco. Valber é meu irmão, viu? Coisa de família aqui. Exato. Valber, quem é Valber? Então, quando surgiu o primeiro curso, né, eu vi que eu, assim, queria conhecer mais do meio, né, imobiliário. Fui fazer o primeiro curso, me habilitei em 1998, né, criei a logomarca, né, o nome ABM Negócios Imobiliários, e nós nos lançamos no mercado desde então, assim, administrando locações, né, vendendo. No início eu não vendia, eu não era muito chegado ao mercado de compra e venda. Eu sempre gostei de administrar locações, né, até porque, como eu te disse, tem a história do meu pai que deixou muitos imóveis. E, né, o mais antigo corretor de imóveis de Caruaru, que é Leonardo Florencio, né, a quem eu rendo sempre muitas homenagens, porque realmente ele foi o primeiro daqui de Caruaru. Ele administrava os imóveis do meu pai, então eu tinha contatos com o Leonardo, porque eu ia buscar aluguéis lá, então eu comecei a ver esse meio, né, muito novo. Eu acho que eu decidi mais ou menos trabalhar nessa atividade. Eu ainda tinha, sei lá, 17, 18 anos, mas não tinha um curso para formar um corretor, né? Então eu fui fazer Direito, me formei em Direito, sempre muito interessado nos assuntos do Direito Civil, que dizia respeito a direito de propriedade, né, contratos, todos esses assuntos, essa área que diz respeito na atividade da corretagem de imóveis. Em 98 me inscrevi no CRES, desde então exerço exclusivamente a corretagem de imóveis, né, já fui músico, né, mas desde que eu entrei realmente para o mercado, eu comecei a formar minha carteira de locação. Hoje tenho uma boa carteira e o que eu gosto de fazer realmente administrar imóveis e realizar o desejo da maioria das pessoas, que é de adquirir seu imóvel, que é o sonho, né, tem um colega nosso que diz que quem vende sonho é padeiro, né? Mas a gente realiza sonhos, né? Que é o Guilherme Machado, ele diz isso. Então, assim, mas a gente não deixa de concretizar o sonho das pessoas, que é justamente o maior desejo, que é adquirir o seu imóvel, né? A minha trajetória, ela sempre foi empreendedorismo. Isso que a gente está conversando, né? Desde muito novo, desde muito cedo, eu tomei essa decisão de uma forma até forçada. Eu sempre conto isso, né? Que meu pai, ele adoeceu, e como ele era funcionário público, ele foi internado, e nesse internamento, que demorou 6 meses, a pensão não saiu e a família teve dificuldade. Então eu fui procurar um tio meu, que minha mãe mandou, que era muito rico, né, da família Tomás de Aquino. A família Tomás de Aquino, a maioria é advogada. Feito Alexandre, eu sou a ovelha negra da família, porque sou jornalista, né? As mulheres são médicas e os homens advogados. Isso já é história na família Tomás de Aquino. Então o que acontece é que eu fui procurar esse tio meu e fui a pé, numa distância como daqui de Caruaru, uns 17 a 18 quilômetros. E chegando lá com 12, 13 anos, contei para ele a história, né, que realmente a gente estava precisando, e ele disse que não, que eu voltasse a pé. Sim. E aquilo me chateou muito, né, eu novo. Então quando eu voltei, eu já fiquei trabalhando na feira de Afogados, e já passei o dia trabalhando na feira, e a partir daí, graças a Deus, nem quando meu pai saiu do internamento, eu deixei mais de trabalhar. Então, com 1 ano eu já tinha uma lanchonete dentro da feira, com 2 anos eu já tinha 2 lanchonetes dentro da feira de Afogados. Vendi as lanchonetes e abri uma empresa de comunicação. E fui fazer o que meu pai queria na época, que era que eu fosse engenheiro. E eu fui fazer engenharia civil e fui para a Universidade Federal, passei no concurso da Federal, fui o 9º colocado no meu vestibular da Federal e fui fazer engenharia civil. E eu estudei engenharia civil até o 6º período, mas não tinha nada a ver comigo, porque eu escrevia as histórias das estradas. Ao invés de fazer o levantamento das coisas, eu estava escrevendo a história das pessoas que estavam ao redor daquela via, os benefícios que ia haver. Exatamente. Então a comunicação, ela realmente foi a minha trilha. A partir daí eu deixei a engenharia, fui fazer jornalismo, o que foi muita celeuma, mas graças a Deus não me arrependo. Passei no concurso da Prefeitura Municipal de Recife como jornalista, fui assessor de imprensa de todos os prefeitos, né, de 1979, Gustavo Krause, até Roberto Magalhães no ano 2000,
Quando o PT ganhou, eu entreguei meu cargo, porque era uma administração completamente diferente das que eu tinha vivido, e eu entreguei o cargo ao prefeito João Paulo e fui convidado por Sebastião Martiniano para ser secretário em Gravatar, de articulação política. Aí vim ser secretário em Gravatar no ano 2000, depois fui ser secretário em Xangrande, de turismo, lá em Xangrande, fui ser secretário em Bezerra, também de turismo, e aí fui ficando pelo interior de uma maneira geral, sempre escrevendo, sempre fazendo. E nesse período eu conheci Antônio Miranda, corretor imobiliário de Gravatar. E como jornalista nós passamos a fazer uma parceria, comunicação, corretagem. Sei. Só que eu vi que eu tinha assim uma tendência muito boa para captar clientes, né? Eu não efetuava venda. Não era nada conhecido, né, Tomás? Mas captava clientes. Então eu realmente captei muitos negócios em Gravatar, muitos clientes, e fiquei conhecido do mercado imobiliário, até que o CRES começou a me apertar e eu fui tirar a carteira de corretor, porque a turma estava ficando meio invejosa, assim, né? Meio ciumento, né? Tem que tirar mesmo, né? E aí é legal. Como é o exercício legal da profissão, né, Tomás? E com toda a sinceridade, Wagner, eu tirei a carteira de corretor com a visão muito mais de escrever para o corretor, com a visão muito mais de capacitar, de qualificar, do que propriamente de montar uma imobiliária e vender. Para você ter uma ideia, hoje em Gravatar eu trabalho com as principais imobiliárias. Eu não tenho uma imobiliária, mas eu trabalho com todos. Sim. Eu capto a área, eu capto o cliente, eu capto o negócio, eu capto o imóvel e passo para um, para outro, para outro, para outro. Eu tenho uma rede hoje que eu trabalho com eles, não ganho dinheiro feito Alexandre, mas estou no caminho, estou na caminhada, estou na luta. Não ganha feito, só tem chorão aqui nessa entrevista. Nós lançamos o jornal Rota 232, né, há 11 anos atrás. Em 2005 nós lançamos o site Rota 232 e agora nós acabamos de receber a grata satisfação através da Alexa Corporate, né, que é a empresa multinacional que mede os sites para Amazon.com e para Google para poder elas anunciarem. E nosso site ficou em 10º lugar aqui no estado de Pernambuco. E na área imobiliária nós ficamos em 1º lugar. Aqui inclusive recebeu um prêmio, né? Um certificado da Google, que está chegando aí de São Paulo, e nós vamos estar, evidentemente, publicando esse certificado pelo número de acessos que a gente teve, diante de todos os sites, de todos os blogs, a Rota 232 teve um destaque. Recomendo, porque realmente o Rota 232 vem realmente fazendo sucesso, vem se destacando, e eu recomendo aos alunos, aos nossos ouvintes e tal, que o nosso público é muito direcionado às redes sociais, entendeu, Tomás? Então, muito focado nessa área. Aliás, é a nossa tendência. Eu estava comentando aqui com o Alexandre sobre essa tendência dos jovens, do pessoal mais novo, se conectar mais à internet. Hoje em dia você raramente vê um jovem escutando um radinho de pilha. Ele não escuta mais rádio de pilha, ele escuta o smartphone dele. Então, a rádio web hoje está na crista da onda e nós estamos puxando, uma coisa está puxando a outra, né? O site, que é rádio e que é o site também da Rota 232, então isso faz, como eu faço questão de divulgar, eu faço questão de difundir essa ideia, que é uma ideia tão bacana, que é essa socialização da mídia, né? A mídia como uma coisa mais aberta, onde todos participam e interagem. Eu acho isso fantástico. E só para concluir, né, Wagner, com relação a essa questão de como é que eu cheguei ao jornalismo e à corretagem, dizer, né, que essa questão, eu sou de Caruaru, né? Caruaru também é uma cidade de veias poéticas, né? A gente tem muito poeta, muito escritor, muita gente que realmente dá uma contribuição muito boa à literatura, às artes, e eu acho que esse sangue está em mim, porque eu sou natural de Caruaru. Sim. Então isso tem esse sangue também artístico, né? Essa veia artística que está aí, tanto é que a gente fez o cordel Vida de Corretor, é o nosso trabalho mais recente. Estamos lançando agora em março um livro que é para o mercado imobiliário, que é para o corretor realmente aprender a falar, a escrever no mercado imobiliário. Agora em março a gente lança, e um e-book agora de presente de fim de ano para os corretores imobiliários, que a gente vai disponibilizar gratuitamente um e-book com informações a respeito dos 7 passos que ele tem que dar para que ele possa ser um corretor de sucesso. Então, o jornalismo, ele vive na minha vida, e eu não vejo jornalismo longe do empreendedorismo. Ele não existe. Então, para mim, o jornalismo é empreender na área de comunicação. Sim, fantástico.
Bom, minha gente, entrando assim num assunto fantástico, já a gente vai entrar no nosso intervalo, nós estamos quase na metade do programa, mas eu faço questão de entrar nesse assunto porque nós estamos vendo uma situação preocupante nesses próximos 12 meses. Como é que vocês estão tendo, qual é a impressão de vocês em relação ao atual momento do mercado imobiliário? Não estou falando só de Caruaru, estou falando do mercado imobiliário no geral. Nós vimos aí em 2008 uma crise fenomenal nos Estados Unidos, onde a bola da vez foi o mercado imobiliário, com uma bolha que terminou explodindo, que terminou criando um problema muito sério para a economia mundial. E eu queria que vocês me dissessem assim, como é que vocês estão vendo esse momento atual do mercado imobiliário. Alexandre, pode começar? Wagner, eu vejo assim, em momentos de crise, sempre existem muitas oportunidades, Então, como corretor de imóveis, ele é um intermediador de oportunidades. Na verdade, talvez nós venhamos a ter aí um bom momento de mercado, talvez aí na frente, porque ainda existe oferta de crédito, apesar que o juro subiu um pouco, mas a gente tem muita oferta, e ainda existe demanda reprimida. Na cidade feita de Caruaru mesmo está com um estoque de imóveis considerável, A gente está vendo aí o que está sendo feito e ainda tem construtoras lançando. Então, o preço do imóvel em Caruaru passou a ser um fator interessante para quem quer vir morar aqui. Eu observo, com os dados que a minha carteira de locação me oferece, os dados estatísticos, que a gente trabalha, a maioria dos meus clientes são clientes de fora. Então, Caruaru continua atraindo muita gente de fora, A cidade se desenvolvendo naturalmente e atrai muita gente de fora. Existem alguns empreendimentos que, se realmente se concretizarem nos próximos anos, também vão trazer um bom desenvolvimento para a cidade, que é o exemplo da Feira da Sulanca, o remanejamento da Feira da Sulanca para a BR-104, que eu acho que vai trazer um novo fôlego econômico para a cidade. Então, isso, a tendência é atrair novas pequenas indústrias, do segmento de confecção, de lavanderias, e tudo que isso aí funciona como uma alavanca da economia local. Eu acredito que o mercado ele vai sofrer um pouco, porque a gente vinha com a expectativa de evolução dos preços muito grande. Hoje não tem mais. Hoje a gente não está com aquela evolução dos preços tão significativa. Então o lucro passou a ser diferenciado. Você hoje tem condição de adquirir imóveis num preço interessante, porque tem pessoas se desfazendo de imóveis para fazer aplicação em outros negócios, também para pagar dívidas. Então o mercado imobiliário ele não para, ele é um organismo dinâmico, A gente está num mercado, numa cidade diferenciada, que tem uma grande gama de prestação de serviços aqui, e eu acho que quem souber aproveitar vai levar vantagem, como sempre foi o mercado imobiliário, um mercado realmente de oportunidades. Então, acho que a gente não tem que temer muito não, a gente tem que trabalhar muito e ficar sempre com os olhos e os ouvidos muito bem abertos para ver aí as oportunidades que surgem no mercado constantemente. Sua impressão, Tomás? Eu sempre analiso pelo ângulo mais da comunicação, como eu digo, de uma maneira geral. Então, o mercado imobiliário, para mim, ele é 3P, é preço, produto e procura. Rubem Menin, que é o presidente da MRV, ele lançou agora recentemente um trabalho muito interessante a respeito de uma parceria que ele fez com a HS Group Lect, que é uma empresa americana, para comparação de preços e produtos a nível de Estados Unidos e de Brasil. E essa comparação que ele faz é muito interessante, porque enquanto lá um apartamento é entregue com 70 metros quadrados, todo completo, com material de primeira, com acabamento top, no Brasil ele é de 45 metros, feito com materiais deficientes, com dificuldades da construção e com preços elevados. Enquanto que nos Estados Unidos é preço real. Por quê? Porque nos Estados Unidos ou na Europa, de uma maneira geral, você não encontra dentro do preço as gorduras da corrupção, as gorduras da propina, as gorduras da aprovação dos projetos, as gorduras dos impostos. Então, toda essa carga que é extra construção, ela sai do processo
e isso faz com que o preço seja real. O preço no Brasil é alto e é fora de propósito justamente porque está cheio de coisas que não pertencem ao produto, que não pertencem ao imóvel que está sendo oferecido. Então, não, um exemplo do que o Tomás está dizendo, ele se reflete, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, né? A gente que trabalha no mercado, a gente sabe que os imóveis passaram a ter uma valorização maior a partir do momento que o governo passou a dar subsídio, né? Quando o governo disse, não, nós vamos aumentar o prazo de 360 meses para 420, teve outro aumento, porque o construtor, ele logicamente, ele age como o dono de loja de magazine. Ele vê quanto é que a prestação, se a prestação cabe dentro do orçamento da pessoa que vai comprar. A preocupação dele é unicamente essa. A pessoa que está comprando é que deveria ter a preocupação dos juros que está pagando e do período que vai pagar aquele juro e por quanto o imóvel vai sair efetivamente para ele. Então, houve uma valorização, uma supervalorização dos imóveis a partir do momento que o governo agiu para incentivar o mercado. Quer dizer, ele incentivou com que o preço aumentasse. Porque se a gente continuasse praticando os preços apenas, como diz Tomás, os preços reais, o imóvel estava vendendo, né, bastante. Quer dizer, vende menos por quê? Porque o preço é alto. Então, tudo isso aí realmente são fatores que, né, preocupam e influenciam. Aí, continuando, aí você tem, se você vai para o preço real, você tem a condição de ter um volume maior de negócios dentro do mercado, e isso faz com que o mercado imobiliário ele cresça. Apesar disso, nós tivemos um crescimento no crédito imobiliário, né? A ABCIP divulgou agora o seu relatório do mês de novembro, comparando com os 12 meses anteriores, e nós tivemos um crescimento considerável no crédito imobiliário oferecido, que passou de 47% para 53%, aproximadamente 6% a 7% de aumento de crédito imobiliário, e isso é um volume muito grande, né? Se comparado que o mercado imobiliário hoje ele está estabilizado em torno de 7 a 8% do PIB, há uma previsão dele chegar a 14%. Aí quando a gente vem para Caruaru, a gente pega um PIB de 3 bilhões e 700 milhões, que foi o PIB até novembro agora deste ano, segundo a DESPAC, né, da Fundação, que faz o levantamento e o acompanhamento, e vê que Caruaru continuou na média do índice de desenvolvimento humano. Então alguma coisa está errada. Se eu aumento meu PIB em 40% e meu IDH ele permanece o mesmo, significa que as pessoas que estão adquirindo os imóveis não são de Caruaru. Como Alexandre colocou, que a procura pela locação é de fora e a procura pela venda também é de fora. O que é provocado pelo aumento das universidades, o que é provocado pela chegada de novas indústrias e empresas. Quer dizer, Caruaru cresce mais do que o Pernambuco, cerca de 4% a 5% a mais do que Pernambuco, e Pernambuco cresce mais do que o Brasil. Cerca de 2 a 3% mais do que o Brasil, mais ou menos por aí. Veja, o que a gente tem que tirar é, como eu volto a dizer, todo crescimento que a gente vê falar no Brasil, ele é muito em função de resultados do momento, da instantaneidade. O brasileiro tem uma função de instantaneidade, tanto é que o FMI está aí acompanhando agora uma conversa com o Levi, vai acontecer, justamente para que se tire essas coisas de flashes. O Brasil precisa ter uma foto permanente, uma constância, né, na econômica, do quadro econômico, e uma segurança, né, Tomás? Porque a gente vê muito essa questão assim, vamos lá, é um momento que está estimulando a economia e não uma solidez. Exatamente. Que dá segurança, que inclusive as agências de risco colocam o Brasil num risco muito alto exatamente por essa instabilidade da estrutura econômica brasileira. Não tenho dúvida. Então, na questão preço, nós estamos vindo para o preço real. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que em 5 anos, 6 anos, 7 anos, a gente tira o empreendedor predador, que é esse que está no mercado para botar 200% acima do valor do imóvel. Sim. Nós estamos na questão do produto, nós vamos ter que melhorar a qualidade, e isso já é uma lei agora com a ISO 9001 e a ISO 14000, sim, que vai obrigar as empresas de porcelanato, as empresas de bacias sanitárias, ou seja, toda essa infraestrutura e logística que a construção civil tem, ela vai se readequar, né? O IPEM e o IMEP vão passar a fazer fiscalização nas obras, nas suas execuções, então são mudanças consideráveis que vai fazer com que o produto melhore. E por último, a questão da procura. Você vai ter um limite com Minha Casa Minha Vida, porque as pessoas não vão mais ter renda para comprar esse imóvel, né? Ou seja, vai chegar num limite
disso, porque há uma inflação na questão do emprego, incluindo o pessoal de Bolsa Família. O governo incluiu, o IBGE não quis divulgar justamente por isso, porque o governo incluiu quem ganha a Bolsa Família como mercado de trabalho, como pessoas empregadas. E isso é um crime, porque essas pessoas não têm emprego, não têm carteira assinada. Mas consta na taxa lá, como empregado, isso diminui a taxa de desemprego do país. E isso faz com que a Caixa Econômica, que foi quem financiou 80% dos imóveis, financie mais, pegando 3, 4, 5, 6 rendas, que depois não existe, que são 5, 6, 4 Bolsa Família, porque é um contra-cheque. Isso vai causar um volume de inadimplência alto no futuro. E vai acontecer o que aconteceu no Curado 2, Curado 4, que é a Caixa Econômica dando o apartamento de graça, porque não compensa receber o débito. Vamos ter isso no Minha Casa Minha Vida daqui a 5, 6, 8 anos. E vai faltar esse dinheiro para o mercado. Com certeza. Bom, pessoal, vamos dar um intervalozinho rapidinho. A gente continua nesse mesmo papo já, um papo muito bom, gostoso. Tanto é que a gente se alonga mais, porque realmente é estimulante. A gente tem toda a polêmica que envolve as políticas do governo, e isso aí é fundamental que a gente discuta bastante. Lembrando que o nosso programa é um patrocínio da WA, treinamento e assessoria, a consultoria que cabe no seu bolso. O fone 31360620, você pode ligar e solicitar um diagnóstico gratuito aos nossos consultores. E também da RIMAX Realiza, a imobiliária RIMAX Realiza, que realiza o sonho da casa própria, ou então realiza sonho, não traz o sonho, né? Não é... Quem vende sonho é... Quem vende sonho é padeiro, né? Realizar sonho é outra coisa. Realiza o sonho da casa própria, 37212575. Você pode chamar os consultores, os corretores de imóveis. Inclusive a gente vai discutir sobre essa coisa de consultor e corretor, que é uma polêmica também no meio, né? Então vamos aos nossos intervalos, nossos patrocinadores, e hoje a gente volta com mais Empreendedor de Sucesso, com o Tomás e com o Alexandre Maciel.